Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E o programa ele desligou 3 vezes aqui. Espero que agora ele grave normal, ele vá normal. Olha só nossa nova camiseta aqui, Baby Look, não, é Polo, camiseta Polo aqui do canal. Escrito aqui assombrado, em prateado, em alto relevo. Chique, gente. Estamos aqui de camiseta Polo. Ainda com alguns ajustes, porque eu acho que talvez tenha que ter uma manguinha mais curta, né? Enfim, a gente vai ajustando aí. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado. Temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. Todos os dias às 11 da manhã tem relato também. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo. 12:30 todos os dias tem vídeo do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo, e um domingo outro um especial. Não se esqueçam de entrar na nossa loja assombrada para conferir aí os produtos que temos lá, como por exemplo camiseta da bruxa que brilha no escuro inteirinha, essa camiseta aqui que agora tem todos os tamanhos, viu? Tem os tamanhos de Baby Look e também tamanho comum, PMG, 2G, 3G, tá bom? Tá disponível lá na loja. E não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo de 7 além day, né? E tem outros vídeos no canal também, não falei aqui, mas tem outros vídeos para membros, né? Tem vídeos exclusivos para membros. De terça-feira tem o Proibidão, né? Depois da live, que é uma live exclusiva para membros, com relatos que eu não posso contar aqui, porque o YouTube corta, então a gente vai contar para os membros. Beleza, vamos então ao relato de hoje, que não é muito longo, e é este aqui. Ele veio comigo? Vamos ver. Antes de mais nada, queria dizer que sou um grande fã do canal e agradeço o espaço dado para eu poder relatar o horror que eu vivi quando mais novo. Meu nome é Fulano, tenho 19 anos e desde pequeno sempre fui um menino muito religioso. Meus avós me inseriram dentro da Igreja Católica e me ensinaram muitas coisas de sua doutrina, mesmo contra a aprovação dos meus pais, que na época eram evangélicos. Mas quando eu tinha entre 5 e 6 anos de idade, eu fui afastado da igreja no momento em que os meus pais e eu fomos para uma cidade em Minas Gerais. Essa mudança não durou muito, e em 2 meses estávamos nós de novo na casa dos meus avós aqui na minha cidade. Enquanto meus pais arrumavam as coisas da mudança, minha avó teve que cuidar de mim e aproveitou a situação para me contar mais sobre Deus. E foi aí que tudo começou. Sentada na sala, com a Bíblia na mão, ela leu para mim alguns capítulos de uns livros do Antigo Testamento. E depois de uma reflexão rápida sobre o assunto, ela disse a seguinte frase: Deus ama a você e a mim incondicionalmente. Então retribua esse amor a Ele de toda e melhor forma que puder. Ouvir aquilo me encheu de alegria e eu estava disposto a cumprir com essa missão. No dia seguinte, toda a minha família se reuniu no cemitério para se despedir de uma comadre da minha avó que veio a falecer. Quando nós chegamos lá, já era fim de tarde e a senhora já estava sendo levada próximo ao túmulo de seus parentes para ser enterrada. Havia muitas pessoas que estavam ali por ela, pois ela sempre foi uma querida em nosso bairro. E como havia outras crianças além de mim por ali, a minha tia se ofereceu para cuidar de nós, para que não víssemos toda aquela cena fúnebre. Minha tia, então, nos juntou embaixo de uma árvore e tentou separar uma briga de 2 garotinhas que estavam sob seus cuidados. E nesse descuido de segundos, eu me afastei de todos eles. Foi quando notei a vasta quantidade de anjos e santos que ficavam em cima das lápides e me lembrei do que a minha avó me disse no outro dia. Naquele momento, tomei uma decisão.
que me arrependo amargamente. Assim como na Igreja Católica, eu iria retribuir o amor de Deus através dessas estátuas de seus santos. Isso fazia muito sentido na minha cabeça. E realmente eu queria que alguém estivesse lá para me impedir. Mas sem pensar muito, eu saí beijando toda a imagem relacionada ao divino que eu via pela frente, desejando ser abençoado. Depois de alguns instantes, eu notei algo do outro lado do cemitério. Era uma pequena cruz branca, perto da entrada do lugar, e parecia estar me intimando a vê-la de perto. Quase que sob um transe, eu caminhei em direção à cruz, passei por lindas e coloridas flores, túmulos entalhados e até mesmo inúmeros doces jogados perto de mim. Só que nada conseguia tirar meu foco do objeto mais à frente. E quando finalmente eu estava lá, encarando fixamente aquela cruz, que era inteiramente branca e com uma rosa vermelha desenhada em seu meio, um sentimento de tristeza profunda caiu sobre mim. Eu podia até dizer que naquela hora, com todo aquele sentimento dentro de mim, parecia até que aquele túmulo pertencia a alguém muito próximo a mim. Depois de dar uma analisada rápida no lugar, eu reparei que a foto de quem quer que estivesse enterrado ali havia sido manchada por umidade, da chuva talvez, e seu nome foi coberto de bolor. Estar ali começava a ficar assustador. Lembro claramente de dar para trás e tentar manter a calma quando a rosa vermelha pintada se desprendeu do adorno e voou lentamente até uma pequena grade no próprio túmulo. Aquilo me deixou paralisado. Isso não fazia sentido, pois eu podia ver o relevo profundo das pétalas daquela flor pintados sobre a cruz. Mas ela somente se soltou e entrou na sepultura através da grade cravada nela. Depois de uns segundos, minha curiosidade de criança era praticamente impossível de segurar, e eu cheguei mais perto da grade, olhando para a escuridão dentro da sepultura. E então, como se alguém do lado de dentro tivesse feito aquilo, muita poeira foi soprada de uma só vez no meu rosto. Meus olhos arderam e meus lábios começaram a coçar de tal forma que parecia que pimenta havia sido esfregada em mim. E quando eu corri apavorado em direção à minha mãe, tudo começou a piorar. No instante que eu olhei no local onde deveria estar a minha família, eu percebi que não havia mais ninguém ali e as coisas pareciam diferentes. O céu estava repleto de nuvens escuras e um vento sinistro, vindo somente de uma direção, me empurrava para trás e subjugava as árvores no mesmo sentido. Meu coração ficou a mil. Eu olhei para a entrada do cemitério, só que tudo estava trancado. E as pequenas grades de ferro que cercavam o lugar estavam enormes, deixando impossível pular sobre elas. Eu corri contra o vento até o meio do lugar à procura de ajuda, porém não tinha outra pessoa além de mim. Eu não sei dizer como, mas era como se eu tivesse sido abandonado no cemitério em meio à passagem de um tornado sobre a cidade. Era essa a sensação, parecia isso. Deixa eu só ver se tá gravando certinho, porque ele tava querendo dar problema. Beleza. Eu simplesmente não sabia o que fazer. E parado em uma das ruazinhas do cemitério, eu vivenciei uma coisa que não desejaria nem para o meu pior inimigo. Um som muito alto de energia atingiu meu ouvido, parecido com descargas elétricas. E então, no meio daquele barulho, eu pude ouvir claramente pessoas gritando: "Você! Fica! Você! Vamos, vamos!" Na minha orelha, gritava na minha orelha. Aquilo era tão assustador que eu só pude tapar meus ouvidos com a mão e cair de joelhos chorando. E mesmo com os ouvidos tapados, os sons não paravam. Até que ouvi o meu pai dizer, de forma estranha, a seguinte frase que calou todos os sons:
Como? Como? Como saio daqui? Meu pai dizer? Como? Como que eu saio daqui? Então eu olhei em volta, com o meu rosto ainda ardendo e repleto de lágrimas, na esperança de encontrar meu pai, mas não tinha ninguém lá. Seja o que for que falou aquilo, não era ele. Mesmo sem saber como conter o tremor das minhas mãos, eu apontei com o dedo para a saída do cemitério, que estava trancada. Tá esperando o quê? Aquilo aumentou a voz. Tá esperando o quê? Fazendo o máximo... Fazendo o máximo de esforço para não deixar minhas pernas bambas, eu levantei e fui até o portão trancado, chorando muito, muito mesmo, pois eu lembro que, além do vento nas minhas costas, eu também sentia o peso de uma mão no meu ombro. Na hora que eu ia tentar tirar o cadeado da corrente que fechava o portão, o vento aumentou e me arremessou através das barras de ferro, como se aquilo fosse apenas um holograma ou algo assim. E agora estava eu jogado na calçada vendo um vendedor entregando pipoca para um casal. Tudo estava normal de novo. Nada de dores no rosto, sons estranhos ou ventos fortes. Era de tarde novamente, não sei, e eu não pude entender como tudo isso aconteceu. Mas sabia que não tinha acabado ainda, até porque minha família ainda estava lá dentro. Então, quando vi uma senhora passando por mim e caminhando para dentro do cemitério, num ato de impulso, eu corri para o lado dela na esperança de que ela pudesse me proteger de qualquer coisa que me ameaçava do lado de dentro. Logo notei meus pais no mesmo lugar de antes e num instante eu estava chorando nos braços da minha mãe. E na hora que eu ia contar para ela o que eu passei, alguém tossiu alto na direção da lápide da comadre da minha avó. Quando me virei, eu fiquei estático, assistindo um homem sentado de costas para mim sobre o recém-túmulo, fazendo o sinal de não com o dedo. De costas assim ele estava. Eu me arrepio até de escrever isso. Mesmo todo mundo olhando na direção dele, ninguém parecia notá-lo. E conforme nós caminhávamos para ir embora, ele se levantou e sumiu. Alguns meses mais tarde, eu contei tudo para os meus pais e eles, em momento algum, duvidaram de mim. Meu pai contou que tinha a minha idade quando passou por algo parecido. E a minha mãe disse que, quando mais nova, também viu coisas no cemitério. O tempo passou, eu cresci e nunca mais vivi qualquer outra experiência paranormal, graças a Deus. Hoje em dia, eu conto isso para todo mundo, esperando alguém conseguir me explicar pelo que eu passei e se algo de lá veio comigo. Agradeço de novo pelo espaço. Bom, por que você tem a ideia de que alguma coisa de lá veio com você? Alguma outra coisa? Nada mais aconteceu? Então... você diz que porque... Enfim. Primeiro, parece que você foi para uma outra dimensão, alguma coisa assim. Você se viu no mesmo lugar, que é um cemitério, né? Você estava no cemitério e você continuou num cemitério, porém diferente. O cemitério era diferente... não tinha mais ninguém lá dentro, só você. O céu mudou, ficou escuro. Você escutou aquelas vozes, mas não viu ninguém. E aquela voz que disse como? Ele que perguntou como eu saio daqui? Era como se ele, esse homem, precisasse de você para sair de lá. Tipo, ele pegou rabeira em você para sair de outra dimensão e vir para essa. Porque você escutou no seu ouvido pessoas gritando: você, fica! Você, vamos, vamos! Então, mandou um ficar para o outro ir, é isso? Ou estava falando com esse outro homem, talvez eles estivessem falando, tipo, vamos aproveitar que ele tá aqui, vamos embora atrás. E aí ele falou de novo: tá esperando o quê? Aquilo aumentou a voz. Talvez ele não... Sei lá, ele tava falando com você, eu tava falando com outros.
E aí depois você viu, já nesta dimensão, ou né, nesta realidade, você viu um homem sentado muito estranhamente no túmulo, que parece que ninguém mais via, e ele de costas para você, ele fez assim. E o que seria esse não? Gente do céu, não sei, será que ele acompanhou você para fora? Por quê? Ele quis sair daquela dimensão que não se sabe o que é, mas a descrição é esse lugar escuro, sei lá. E aí, pessoal, qual a opinião de vocês? Vocês acham que aquilo tava lá esperando uma oportunidade e eles precisam da gente, talvez, para vir junto? Tipo, pegar a rabeira na gente para vir para essa dimensão? Por quê? Para fugir de lá, para fazer alguma coisa para cá? E realmente, será que foi esse o caso? Tem um outro relato de um outro garoto que também estava no cemitério com uma turma, não sei, e aí ele começou a se afastar da turma, de repente não viu mais ninguém, ficou totalmente perdido, e parece que também mudou, o clima mudou, o tempo mudou, de repente parecia que ele estava numa outra dimensão dentro do mesmo lugar. Se aconteceu algo parecido com vocês, manda um relato pra gente, certo? Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês e a gente se vê logo mais à noite com mais relatos de Sete Além e outra dimensão. Beijos e fui!